A paz do Senhor Jesus, estamos aqui porque mais um dia o Senhor nos concedeu para louvarmos e bendizermos o seu santo e maravilhoso nome, que a sua misericórdia nos alcançou. Amém? Hoje a palavra de Deus para o meu e para o teu coração está no livro de Lucas, capítulo 5, verso 5. Lucas, capítulo 5, verso 5. Diz assim a palavra de Deus. E respondeu Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, porque mandas, lançarei a rede. Amém? Esse capítulo, esse capítulo e esse versículo narra a pesca milagrosa. Uma pesca bem conhecida, né? A pesca milagrosa. Só que esse versículo aqui, os discípulos tinham voltado da pesca e nada tinham apanhado. E eles estavam lavando a rede. E enquanto eles lavavam a rede, Jesus ensinava ali na beira do mar. Enquanto Jesus estava na praia ensinando a multidão, eles estavam ali lavando a rede, mas estavam ouvindo. E o coração de Pedro foi se enchendo de assombro e encantamento. Pedro estava ouvindo aquilo e estava se maravilhando com aquilo que ele estava ouvindo. Não estava ali apenas lavando as suas redes, mas estavam ouvindo palavras que estavam tocando no profundo de Pedro, pois ele estava diante de um mestre que jamais tinha visto em Israel. Pedro jamais tinha visto alguém ensinar como Jesus ensinava. Pedro jamais tinha ouvido um jugo, como falei no outro vídeo, como o jugo de Jesus, como o ensinamento de Jesus, com a sua autoridade. E aos poucos, quando Pedro ouve Jesus falar, Pedro vai reconhecendo a autoridade e a majestade de Jesus Cristo, reconhecendo o seu poder, reconhecendo ali o quanto ele era grande naquele lugar e como ele era diferente de todos os outros mestres a qual Pedro já havia ouvido desde o início. Então Pedro ao pouco vai reconhecendo a autoridade. Pedro foi comparando Jesus com ele e vendo o quanto ele era pequeno diante de Jesus, o quanto ele era vazio diante de Jesus, porque Jesus tinha uma sabedoria e uma autoridade tremenda. Enquanto isso vai acontecendo dentro de Pedro, enquanto as palavras de Jesus vai modificando aquilo que Pedro tinha dentro dele, vai aquebrantando o coração de Pedro, porque a palavra de Jesus faz isso, a quebranta, transforma e liberta algo que está aprisionado dentro de nós. Então Jesus dá uma ordem para eles. Vai, lança o barco, bota o barco do outro lado e lança a rede. Só que eles tinham acabado de voltar. Aí Pedro vai e responde: Senhor, nós já voltamos. Pescamos a noite toda, nós somos pescadores, nós somos conhecedores do mar. Passamos a noite pescando e acabamos de chegar de lá. Não, a maré hoje não tá para peixe. Não há peixe, não tem como pescar. Só que olha o que Pedro diz: Mas como é o Senhor quem manda, lançarei novamente. Olha o reconhecimento da autoridade de Jesus. Olha o reconhecimento do poder de Jesus. Você sabe o que isso significa? Você sabe o que Pedro estava dizendo para Jesus? Sabe o que Pedro estava fazendo nesse momento? Pedro estava obedecendo a uma ordem. Isso é obediência. No discipulado, para quem quer ser discípulo de Jesus, a obediência ela é fundamental. Não tem como você servir Jesus e não ser obediente a Ele. Não tem como você querer viver coisas extraordinárias e não obedecer às ordens de Jesus. Eu sei que obedecer é difícil, não é uma coisa fácil obedecer. Obedecer é colocar a nossa fé em ação. Obedecer não é para todo mundo. Obedecer, muitas pessoas dizem assim, eu obedeço, mas acaba não obedecendo.
Porque quando você só quer obedecer quando você compreende. Você só quer obedecer uma ordem quando você concorda com a ordem. Você só quer obedecer aquilo que foi te mandado fazer quando você procura o entendimento, quando você quer saber o que isso vai trazer para você. Mas isso não é obedecer. Isso é ser razoável, isso é ter concordância com aquilo que estão te dizendo. Obedecer é exercer a fé. E o que é a fé? A fé é o firme fundamento daquilo que não vemos, mas temos a certeza de que vai acontecer. Então, obedecer é o que Pedro estava fazendo. Ele tinha certeza de que os olhos dele já tinham visto, ele tinha certeza de que ali não havia peixe. Mas ele obedeceu, porque ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele reconheceu a soberania de Jesus. Então, se Jesus estava mandando, é porque algo ia acontecer. Então, se Jesus estava mandando ele ir, ele tinha que obedecer, porque algo ele ia trazer de lá. Isso é obedecer. É obedecer sem questionar, é obedecer sem querer saber os motivos, sem querer ter um fundamento, sem querer. Não, obedecer é exercer a fé. Né? As pessoas muitas das vezes só querem obedecer o que nos traz bem, só querem obedecer algo. E obedecer é você dizer para o Senhor Jesus assim: ó Pai, eu sei que vai doer. Eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Eu não estou entendendo por que o Senhor está me mandando fazer isso. Isso vai me causar dor, isso vai me causar sofrimento, isso vai ser difícil. Mas, contudo, ó Deus, eu obedeço, porque reconheço quem Tu és. Reconheço a Tua autoridade, reconheço o Teu poder e a Tua soberania. Jesus disse que tudo coopera para o bem. Então, se tudo coopera para o bem, você não precisa ter medo em obedecer uma ordem de Jesus. Você não precisa ter medo quando Jesus te manda se afastar de alguém, quando Jesus te manda tomar uma direção totalmente diferente daquilo que você programou. Você não precisa ter medo de obedecer quando Jesus te dá uma ordem diferente daquilo que você estava planejando, aquilo que você estava fazendo. Você só precisa obedecer. Porque quando você obedece, você exerce a sua fé. Quando você obedece, você concorda e reconhece a autoridade que há em Jesus Cristo. Reconhece que os seus caminhos estão nas mãos dele. Reconhece que ele sabe o que é melhor para você. Reconhece o que ele tem para te dar. Reconhece o seu amor, a sua misericórdia. Quando você obedece, você reconhece tudo isso em Jesus. E eu te garanto que a obediência, ela gera milagre. A obediência, ela gera coisas extraordinárias. Pedro tinha todos os motivos para não obedecer a Cristo. Ele era conhecedor daquele mar, ele era pescador, ele tinha acabado de chegar da pesca com as suas redes vazias. Mas ele obedeceu, e a obediência o fez viver uma pesca extraordinária, uma pesca milagrosa, a qual nunca tinha vivido antes, porque a obediência, ela gera bênção, a obediência, ela gera milagres, a obediência te faz viver coisas extraordinárias. Se você ainda não tem vivido coisas extraordinárias, é porque você ainda não tem obedecido aquilo que Jesus tem te ordenado. Você ainda tem medo de obedecer. Você ainda tem questionamentos, você ainda está procurando entender, compreender, para você poder concordar. Só que você não tem que concordar, você tem que obedecer, você tem que confiar, tem que saber que Deus é Deus, tem que saber que Ele não mente, tem que saber que todas as promessas vão se cumprir, que Ele te guia para os caminhos das promessas. Obedecer é exercer a fé. Obedecer é confiar completamente em Deus. Obedecer é ser totalmente dependente de Deus. Se você quer viver coisas extraordinárias, comece a obedecer. O caminho da obediência. O caminho da obediência te leva até Jesus. Te leva a viver grandes coisas, te leva a ser transformado, porque quando nós obedecemos, nós somos transformados e vivemos coisas extraordinárias. Se você quer ser transformado, se você quer viver milagres, obedeça o que Jesus tem te ordenado. Obedeça os seus mandamentos, obedeça os seus ensinamentos, obedeça a sua palavra. Viva de forma diferente. Pare de ficar, porque quando você não obedece a Cristo, quando você não obedece a Jesus, você continua sendo a mesma pessoa. Porque a obediência, ela transforma vidas. A obediência, ela transforma pensamentos. A obediência, ela transforma cenários. A obediência transforma tudo à sua volta. Transforma toda a sua circunstância. Então, se você hoje ainda vive da mesma forma, lutando as mesmas guerras, fazendo os mesmos questionamentos, se você ainda é a mesma pessoa, é porque você ainda não aprendeu a obedecer como deveria. Exerça a sua fé. Obedeça.
sem medo, sem questionamento e viva coisas extraordinárias no nome de Jesus. Amém? Comece a colher aí os frutos da obediência. Faça como Pedro. Pedro colheu uma rede cheia de frutos de obediência. Viva também a sua pesca milagrosa. Viva também o seu momento, o seu ano extraordinário. Viva esse ano de forma extraordinária, obedecendo a Deus. Pai amado, Pai querido, eu oro neste momento, Senhor, por todas essas pessoas que aqui estão. Pessoas, ó Pai, que precisam viver pesca milagrosa, que precisam viver um ano extraordinário, que precisam viver experiências, Senhor, nunca vividas antes. Pai, eu peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que o Teu Espírito, Senhor, que o Teu Espírito sopre, Senhor, nessas pessoas, transforme essas pessoas, ó Pai. Senhor, que nós venhamos obedecer cada dia mais aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Pai, que nós venhamos reconhecer a Tua autoridade, o Teu amor e a Tua soberania sobre nossas vidas. Que venhamos reconhecer, Senhor, que Tu és aquele que nos guia, que Tu conheces, Senhor, cada caminho traçado para nós. Senhor, que Tu conheces a nossa história, que Tu conheces, ó Pai, tudo aquilo que nós desejamos. Nos ensina, Senhor, a ser forte. Nos ensina a obedecer sem questionar. Nos ensina, Senhor, a exercer a nossa fé, ó Pai. Eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que o Teu Espírito alcance cada um que aqui estão. Senhor, todas as petições aqui colocadas. Ó Pai, todas as pessoas que me enviam mensagens, precisando de milagre, precisando de cura, precisando de transformação, de consolo. Tu és o Deus que pode dar tudo isso a essas pessoas. Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Pai, o mesmo milagre que Tu fez na minha vida, a mesma reconstituição, Senhor, que Tu fez na minha vida, a mesma restauração, Senhor, faça na vida daqueles que precisam, daqueles que se encontram acamados, que se encontram entubados, ó Pai, daqueles que se encontram em depressão, ó Pai, que eles venham viver momentos extraordinários, que eles venham viver mudanças de cenário em suas vidas. Eu te peço, ó Pai, pela restauração de casamentos, pela restauração de lares, ó Pai, te peço, Senhor, que todo impedimento que impede Teu Filho de alcançar essa pesca milagrosa seja caída por terra em nome de Jesus. Que Teu Espírito curador, Teu Espírito restaurador, Teu Espírito libertador, Senhor, invada a casa, invada os corações dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus eu te peço, crendo no milagre, crendo na transformação e na libertação. Eu já te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez, faz e continuará fazendo na vida de cada um. Te agradeço pelos milagres, te agradeço por tudo, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te agradeço. Profetizo hoje para a sua vida uma grande pesca milagrosa. Profetizo para a sua vida um ano extraordinário. Obedeça e viva milagres. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã.